Olá, queridos irmãos e queridas irmãs, eu sou Camila da Pastoral da Comunicação e hoje é dia de podcast, a catequese no seu dia. Lembrando que os nossos podcasts têm episódios novos todas as segundas, quartas e sextas-feiras. Sejam bem-vindos! Hoje é dia 29/5/2023. Nós estamos chegando já no finalzinho do mês de maio, mês muito abençoado, mês dedicado à nossa mãezinha Maria Santíssima. Ontem a nossa igreja celebrou com muita alegria Pentecostes, a descida do Espírito Santo. E nós renovamos ainda mais a nossa fé em Deus, pedindo as luzes do Espírito Santo para nos iluminar com cada um dos 7 dons. E continuando a nossa reflexão aqui, nós estamos falando sobre o catecismo, que é muito importante, essencial na vida dos cristãos católicos. E hoje nós vamos refletir um pouquinho a natureza dual de Cristo, humana e divina. Uma das doutrinas mais básicas da Igreja é a ideia de que os seres humanos alcançam a salvação por meio da graça divina, em que as bênçãos divinas são uma expressão do amor de Deus. A graça de Deus é expressa por meio da natureza dual de Cristo, homem e Deus, e a trindade de pessoas em Deus. Esses dois mistérios são fundamentais para a crença católica e os ensinamentos da Igreja sobre Deus. No seu leito de morte, pouco antes de receber a Santa Eucaristia, Santo Tomás de Aquino, considerado um dos pais da Igreja, disse: "Se neste mundo há algum conhecimento desse sacramento mais forte do que da fé, desejo agora usá-lo em afirmação de que acredito firmemente e sei como certo que Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem, Filho de Deus e Filho da Virgem Maria, está neste sacramento." Santo Tomás afirma à humanidade de Cristo que Jesus nasceu e morreu como um homem, com qualidades e defeitos de homem. E ainda assim, ele também afirma a divindade de Jesus, reconhecendo que o homem que vive entre nós 2000 anos atrás foi realmente uma pessoa divina, uma pessoa de Deus, que fez a si mesmo a nossa semelhança por um breve período de tempo. A Igreja Católica ensina que é uma grande dádiva para nós que Cristo tenha vivido entre nós, tenha sido um de nós e tenha tomado para si o fardo da expiação dos nossos pecados. Os católicos acreditam que o mundo é essencialmente bom, mas que tenha caído em desfavor ou perdido a presença divina no pecado original. Como resultado dessa abjuração, o mundo precisa ser redimido por Deus em Cristo. Jesus de Nazaré não foi o único homem que viajou pelo interior de seu país, pregando sermões e instruindo as pessoas no caminho de Deus. Como então os seus seguidores vieram a saber que ele era o Cristo? Eles souberam por causa das profecias do Velho Testamento e os milagres que Jesus praticou quando esteve entre eles. A identidade de Jesus foi revelada no batismo, quando ele saiu da água do Rio Jordão. Os céus se abriram e o Espírito, como uma pomba, desceu sobre ele. E uma voz se ouvindo partindo dos céus: "Tu és meu filho amado, em ti me comprazo." Esta passagem está em Marcos, capítulo 1, versículo 11. Nesse momento, Jesus foi proclamado o Messias. Está registrado no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 11, que Jesus realizou 35 milagres. Desses, 7 foram sinais que demonstraram que Jesus era o Cristo.
O primeiro dos sinais, e portanto o mais importante deles, foi o milagre no banquete de casamento em Caná, onde Jesus transformou a água em vinho. Os outros 6 sinais de Jesus são a cura de um filho de um funcionário real, a cura de um paralítico que era incapaz de andar havia 38 anos, a alimentação de 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes, caminhar sobre o mar para acalmar os discípulos que temiam que o barco onde estavam afundasse, a cura de um cego aplicando barro misturado com a própria saliva sobre os olhos dele e dizendo para ir se lavar em um lago, e o retorno de Lázaro dentre os mortos. Este último milagre convenceu muitos líderes religiosos que começaram a seguir Jesus e os seus ensinamentos. Na opinião da Igreja Católica Romana, os milagres demonstram tanto a compaixão de Cristo quanto o poder do Deus vivo. Eles são símbolos potentes que mostram como Jesus ajudou seus seguidores a compreender o que ele estava fazendo. Os milagres persuadiram os discípulos de que Jesus era o Filho de Deus na terra. O fato de assumir a forma humana não significa que Jesus não fosse o verdadeiro Deus ao mesmo tempo, nem é verdade que por si Deus ele fosse menos humano, conforme muitas heresias apregoaram. O fato de que o Filho de Deus era tanto Deus quanto homem é um dos mistérios centrais da fé católica. A Igreja explica que por meio da encarnação de Deus, na forma humana, a natureza humana foi assumida, não absorvida. Cristo tinha um corpo humano, alma, intelecto e vontade que pertenciam à pessoa divina, Filho de Deus que as assumiu, com uma alma e um conhecimento verdadeiramente humanos. Cristo precisaria aprender por meio da investigação e da experiência, assim como os outros homens. A Igreja ensina que ele amou toda a humanidade com seu coração terreno, o que levou à veneração do Sagrado Coração de Jesus como divindade. Cristo sabia se manifestar tudo o que pertencia a Deus. Por exemplo, Jesus podia saber o que se passava no coração de alguém. Esta reflexão de hoje é algo que marca muito a nossa vida, a nossa caminhada católica, e que nós aprendemos isso no catecismo mesmo. Quando nós iniciamos a nossa vida cristã com o batismo, somos batizados, recebemos o Espírito Santo de Deus, nós recebemos os olhos, santos olhos, somos ungidos e ali recebemos uma missão. E essa missão que nós recebemos é de dar continuidade à nossa vida cristã, à nossa caminhada. E aí logo após o nosso batismo, nós então começamos a participar da nossa comunidade cristã, onde nossos pais nos inseriram, participam, frequentam. E ali começa esse período da catequese. Nós falamos sobre a importância do catecismo no último podcast. E com isso nós vamos conhecendo quem foi Jesus, os seus milagres. E nós ouvimos falar sobre essa natureza dual de Cristo, humano e divino. Porque Cristo se fez humano como nós, Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, como humano para o mundo. Então, da mesma forma que nós caminhamos sobre esta terra, Jesus também caminhou sobre ela, como nós vemos em filmes, nas passagens bíblicas, nos aprendizados que os nossos catequistas nos passaram e passam até hoje para as crianças, adultos e adolescentes que estão nesta caminhada. E ao longo desse caminho, antes que Jesus viesse à terra, fosse anunciada à Virgem Maria que ela seria a mãe do Salvador, outros profetas já vinham anunciando esta chegada. Então, quando nos pergunta aqui, como então seus seguidores vieram saber que ele era o Cristo? Não, como aquelas pessoas
que começaram a seguir Jesus depois que ele veio à Terra, ia saber que ele era o verdadeiro Cristo, que ele era o Messias, através das profecias do Velho Testamento. Então nós temos vários personagens envolvidos no Velho Testamento. Quando a gente começa a fazer um estudo bíblico, a gente tem que aprender a ler a Bíblia, a gente tem que ler a Bíblia porque ele conta toda a história de Cristo e que é essencial para a nossa caminhada cristã. Ali a gente vê vários profetas que por meio ali dos desígnios, por meio do chamado de Deus, prepararam o caminho para que Jesus viesse. E estavam no momento de conversão daquelas pessoas incrédulas, daquelas pessoas que duvidavam. E aí nós temos também um personagem importantíssimo que é João Batista, o precursor, né? Que ia falando que ia chegar alguém, que ele não seria digno de desamarrar nem as sandálias. E aí Jesus aparece para ele lá no Rio Jordão, que João Batista batizava as pessoas no Rio Jordão, e é batizado. Jesus é batizado, e naquele momento em que Jesus é batizado, todas as águas do mundo se tornam aptas para o batismo. E tem uma linda figura mesmo de Jesus no Rio Jordão, com os braços abertos e erguidos para o céu, e o Espírito Santo descendo sobre ele, aquela pomba branca. Então é uma imagem linda, muito marcante. E dali, a partir daquele momento, então, Jesus ele começa essa sua caminhada. A partir daquele momento, Jesus é proclamado Messias. E aí ele começa toda a sua trajetória, fazendo os milagres, como a gente ouviu aqui, vários deles, vários sinais. Esse que foi o primeiro sinal de Jesus, que foi o primeiro milagre de Jesus, um casamento em Caná, onde a sua mãe Maria, né, chama ele, fala com ele sobre o vinho. E ele ainda diz para ela, né, que ainda não está preparado para aquele momento. E ela diz para todos que estão ali: fazei tudo que ele vos pedir. E aí acontece. E daí tantos outros, né? Esse também do cego, que Jesus, sua própria saliva, mistura ali, faz um barro ali, passa nos olhos. Paralítico. Então são inúmeros milagres marcantes de Jesus. E tudo isso fazendo com que aquelas pessoas sentissem a presença mesmo do verdadeiro Cristo andando no meio deles. E até algumas pessoas bem resistentes, né, depois de ver tantos milagres, começaram a acreditar. E aí então Jesus ele se entrega na cruz e vai morar com o Pai. Vai ficar ao lado de Deus. E aí nesse momento, tudo que ele ensinou, tudo que ele passou para aqueles que seguiam, eles começam a dar continuidade a isso. E nós, como católicos, que ouvimos toda essa história, né, que é fato real, e acreditamos em Jesus, porque milagres que acontecem em nossa vida, tantas coisas que nós passamos, tudo nós colocamos Deus sempre à frente. Então ele está sempre guiando o nosso caminho, ele que é o dono da nossa vida, ele que sabe de todas as coisas. Por isso a gente deve acreditar e confiar, por mais doloroso que seja, mais difícil que seja, tem que acreditar que a mão de Deus está ali sobre você. Que vai acontecendo tantas coisas que a gente vai sentindo essa presença de Deus, né? Nos pequenos detalhes, nas grandes coisas, nos momentos tristes, nos momentos felizes, Deus está sempre conosco. E nós acreditamos que um dia nós iremos encontrar com Jesus nessa divindade. Nós não tivemos essa experiência com ele humana, como os discípulos tiveram e aqueles outros. Mas nós vamos ter uma experiência divina, de estar ali frente a frente com ele. E é um momento único, um momento nosso. E para que isso aconteça da melhor forma, eu preciso começar a plantar as minhas sementes aqui para que eu possa colher no reino dos céus, ao lado dele. E de tantas outras pessoas que nós acreditamos um dia poder reencontrar de novo. E também a nossa mãe Maria, que da mesma forma que ela ampara seu filho, ela também cuida da gente, porque Jesus na cruz nos entregou para ela, né?
quando ele diz para o discípulo amado dele: eis aí a tua mãe, eis o teu filho. Esse momento faz a entrega de todos nós também a sermos filhos e filhas de Maria Santíssima. Então vamos sentir esse amor de mãe, esse amor de pai, de Jesus que nos acolhe e nos protege e tem sempre do lado. Então vamos manter sempre firmes nesta fé. Que você possa ter assim uma semana muito rica, muito abençoada, cheia de bênçãos, e acreditar sempre que qualquer situação que você esteja enfrentando, por mais difícil que seja e pareça ser algo que não tem solução, lembre-se que Deus é a solução da nossa vida. Então, entrega nas mãos de Jesus, confia que o melhor Ele vai fazer para você, para quem você está pedindo, para que seja feito, uma situação que você está enfrentando. Então, Ele vai saber guiar da melhor forma, se você acreditar, se você confiar, se você alimentar a sua fé. Então, gostaria de pedir para que você, claro, a gente sempre pede para deixar sua curtida, seu comentário e compartilha. Tá muito interessante, né? Os nossos podcasts têm ensinado tanto. Então, assim, quando você compartilha, você me ajuda a levar essa mensagem para pessoas que eu não conheço, mas que você conhece, que gostaria de estar ouvindo isso, que faz muita diferença no dia das pessoas. Paz e bem a todos. Eu espero você para o nosso próximo encontro, que será na quarta-feira. Grande abraço.